No século XV, Portugal era um pequeno reino à beira do Atlântico, cercado por vizinhos maiores e por incertezas. E, no entanto, foi este pequeno país que ousou cruzar oceanos desconhecidos, fundar entrepostos, conquistar territórios e criar o primeiro império global da história. Como isso foi possível? E porque esse império mudou o mundo e ainda vive em nossa língua, nossa cultura e nossa identidade. No final da Idade Média, poucos teriam apostado em Portugal. Um território pequeno, com recursos limitados, constantemente ameaçado por Castela e ainda marcado pelas guerras da Reconquista. E, no entanto, foi este reino encostado ao oceano e sem grandes ambições territoriais na Europa que lançou uma das maiores transformações geopolíticas da história. Impulsionado por uma elite audaciosa, por uma fé católica militante e por uma fome de descobertas, Portugal transformou o mar em estrada e o desconhecido em oportunidade. A partir do século XV, as suas caravelas começam a contornar a África, a cruzar o Atlântico, a alcançar a Índia e até o Japão. Em menos de um século, um império comercial, cultural e militar espalha-se por 4 continentes, da costa do Brasil aos templos da Ásia, passando pelas fortalezas africanas. Este império não se formou apenas por conquista. Ele também nasceu do contato por vezes violento, por vezes diplomático com dezenas de povos e culturas. E o seu legado, feito de trocas, influências e também de feridas profundas, é hoje partilhado por mais de 250 milhões de pessoas que falam a mesma língua. Neste vídeo, vamos entender como Portugal conseguiu se tornar a primeira potência global da história moderna. Vamos analisar os fatores que permitiram essa expansão inédita e as consequências que ela deixou para os povos lusófonos de hoje. A expansão marítima portuguesa não começou por acaso. No início do século XV, Portugal estava numa posição única. Geograficamente isolado, mas voltado para o mar, com uma costa extensa e segura e livre das guerras internas que ainda assolavam outras partes da Europa. Mais importante ainda, o país acabava de consolidar a sua independência definitiva em relação a Castela. É nesse contexto que surge a figura determinante do infante Dom Henrique, conhecido como o Navegador. Embora não tenha participado diretamente de grandes viagens, foi ele o grande impulsionador da ciência náutica em Portugal. Fixado no promontório de Sagres, no Algarve, Dom Henrique reuniu cartógrafos, astrônomos, navegadores e construtores navais. Não há provas concretas de que uma escola formal tenha existido ali, mas o termo Escola de Sagres se tornou símbolo de um verdadeiro centro de saber e inovação marítima. Foi a partir dessa estrutura que Portugal começou a explorar sistematicamente a costa africana. Em 1415, a conquista de Ceuta, no norte de África, marca o início do expansionismo ultramarino. Depois vieram expedições aos arquipélagos do Madeira e dos Açores, que passaram a ser colonizados e cultivados com novas técnicas agrícolas. Paralelamente, os navegadores portugueses começaram a descer pela costa ocidental da África, enfrentando mitos e medos que perduravam desde a antiguidade, como o Mar Tenebroso e os monstros marinhos. Graças à inovação naval com destaque para a caravela, embarcação leve, veloz e manobrável, os lusitanos conseguiram explorar zonas costeiras perigosas e ventos adversos. Com o tempo, desenvolveram também técnicas de navegação astronómica, com o uso do astrolábio e da bússola, que permitiram manter o rumo mesmo em alto mar. A cada novo cabo ultrapassado, o mundo se alargava. E com ele, a ambição portuguesa. O objetivo já não era apenas explorar, era dominar as rotas, controlar os portos e garantir o monopólio do comércio de ouro, marfim e, mais tarde, especiarias. As bases estavam lançadas. Em poucas décadas, Portugal transformaria a sua costa atlântica em porta de entrada para um império planetário. Com os primeiros avanços ao longo da costa africana, Portugal percebeu que o mundo estava interligado por rotas comerciais há muito tempo consolidadas, só que controladas por outros. O verdadeiro objetivo da expansão não era apenas descobrir novas terras, mas tomar o controle das rotas mais lucrativas do comércio mundial. Na África Ocidental, os portugueses estabeleceram feitorias entre postos comerciais fortificados em locais estratégicos como Arguim, Elmina e, mais tarde, Luanda. O objetivo era claro: garantir acesso direto ao ouro, ao marfim e aos escravizados, sem depender dos intermediários muçulmanos do norte da África.
Esse modelo de presença costeira, baseado mais no controle econômico do que na ocupação territorial profunda, seria repetido em vários continentes. Mas foi em 1498 que ocorreu um dos maiores feitos da história da navegação. Vasco da Gama chegou à Índia, contornando o Cabo da Boa Esperança. Com essa rota, Portugal abriu caminho para o comércio direto de especiarias pimenta, canela, noz moscada, cravo, produtos altamente valorizados na Europa. Goa tornou-se o centro do poder português no Oriente e em poucos anos foram estabelecidos postos em Malaca, nas Ilhas Molucas e até em Macau, na China. Os portugueses chegaram também ao Japão, onde influenciaram tanto a cultura quanto a tecnologia local. Paralelamente, o Atlântico Sul se tornava palco de um novo ciclo. A colonização do Brasil, iniciada oficialmente em 1500 com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Embora o território fosse inicialmente visto como menos valioso que as rotas asiáticas, ele logo revelou sua importância estratégica e econômica. A extração do pau-brasil, a implantação da cana-de-açúcar e, mais tarde, a mineração de ouro e diamantes transformaram o Brasil numa das principais joias do Império. Em todos esses espaços africanos, asiáticos ou americanos, os portugueses não agiam apenas como conquistadores, mas também como negociadores e mediadores culturais. Adaptavam-se aos contextos locais, faziam alianças com líderes regionais e muitas vezes fundavam cidades inteiras com arquiteturas híbridas e administrações mistas. Assim, em menos de um século, Portugal construiu uma rede global de comércio e influência. Um império sem precedentes, onde a língua portuguesa se espalhava como consequência da economia, da religião e da que justaços ainda são visíveis no mundo de hoje. O Império Português não foi construído apenas com velas e mapas. Ele também foi feito de choques, alianças e resistências. Em cada região onde os portugueses chegaram, encontraram sociedades organizadas, com línguas, religiões e sistemas de poder próprios. A expansão lusitana, portanto, não foi uma simples conquista linear, foi um processo complexo de encontros, confrontos e adaptações mútuas. Na costa africana, os portugueses estabeleceram relações com reinos como o do Congo, com quem mantiveram inicialmente laços diplomáticos e religiosos. O rei do Congo chegou a se converter ao cristianismo e durante algum tempo houve uma cooperação intensa. Mas a crescente demanda por escravizados, alimentada pelo sistema colonial atlântico, acabaria por corromper essas relações e gerar guerras internas devastadoras. Na Índia, os portugueses enfrentaram poderosos impérios locais como o dos Samorins de Calcute. Apesar de terem conseguido impor-se militarmente em alguns pontos, precisaram negociar, adaptar-se e até respeitar certas tradições locais para manter seus entrepostos. Goa, por exemplo, tornou-se não apenas um centro militar e comercial, mas também um ponto de fusão cultural e religiosa, onde missionários, soldados e mercadores conviviam com hindus, muçulmanos e judeus. No Brasil, o processo foi ainda mais complexo. O contato com os povos indígenas gerou alianças temporárias, trocas culturais e também conflitos brutais. Os portugueses utilizaram táticas de negociação e manipulação para dividir tribos, impor a língua e expandir suas fronteiras. Com o passar do tempo, a colonização ganhou força, sobretudo com o cultivo da cana-de-açúcar, que exigia grande quantidade de mão de obra, o que levou à importação massiva de africanos escravizados. Esse triângulo Portugal, África, Brasil formaria o cerne do sistema colonial lusófono, marcado por redes de comércio, mas também por dominação, violência e mestiçagem forçada. A língua portuguesa, disseminada nesses processos, tornou-se símbolo tanto de poder quanto de sobrevivência cultural. Apesar da dominação, muitos povos resistiram. Houve revoltas indígenas, insurreições de escravizados, reinos africanos que romperam alianças com os lusitanos e até comunidades mestiças que criaram espaços próprios de autonomia, como os quilombos ou as repúblicas luso-africanas. O Império Português não foi um bloco homogéneo. Ele foi, sobretudo, um campo de tensão permanente entre imposição e adaptação, onde nasceram novas identidades, muitas das quais ainda moldam o mundo lusófono hoje. O Império Português se desfez com o tempo fragmentado por guerras, independências, descolonizações e reviravoltas históricas. Mas seu legado continua vivo. Ele não está apenas nas ruínas de fortalezas ou nos mapas antigos,
mas sim na língua, nos gestos, nas religiões, na música, nos hábitos e nas memórias coletivas de milhões de pessoas. Hoje, mais de 250 milhões de pessoas falam português como primeira ou segunda língua. É a única língua europeia com mais falantes no hemisfério sul do que no norte. Do Brasil às cidades costeiras de Angola, de Lisboa aos mercados de Maputo, do interior de Timor-Leste às comunidades crioulas de Cabo Verde, a lusofonia é uma herança direta desse império que se espalhou por 4 continentes. Mas a língua portuguesa carrega também suas contradições históricas. Foi, ao mesmo tempo, instrumento de evangelização, de dominação e de resistência. Imposta em muitos casos, mas também adotada, adaptada e transformada. Em cada canto do mundo lusófono, o português ganhou novos sons, ritmos e expressões, tornando-se um mosaico linguístico global. Na cultura, os traços são igualmente fortes. A música, por exemplo, é um território onde o passado colonial ressoa com intensidade. O fado português, o samba brasileiro, a morna cabo-verdiana, o samba angolano, todos nascem do cruzamento entre tradições europeias, africanas e indígenas. Na gastronomia, nos ritos religiosos, nas festividades populares, vemos constantemente a fusão entre mundos que, séculos atrás, se encontraram pela força e pela necessidade de sobreviver juntos. Há também um legado político e diplomático. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, criada em 1996, busca justamente fortalecer os laços entre nações que partilham essa herança linguística e cultural. Apesar das desigualdades, dos traumas e das assimetrias, há uma consciência crescente de pertencimento comum entre os povos lusófonos. O Império Português não existe mais, mas o que ele deixou transcende as estruturas de poder. O que ficou é uma rede invisível de laços históricos e culturais que ultrapassa fronteiras e continua moldando identidades. Compreender esse legado é essencial não só para olhar o passado, mas também para imaginar o futuro da lusofonia. Portugal foi o primeiro a lançar-se ao mar sem saber o que encontraria. O primeiro a construir, a partir de um pequeno reino europeu, uma rede planetária de comércio, de fé e de poder. Mas esse império, nascido da ambição e da curiosidade, também carregou contradições profundas. Riqueza e exploração, fé e destruição, encontros e violência. A sua história é a história de milhões de pessoas que se cruzaram, se enfrentaram, se misturaram e que hoje partilham uma língua comum, mas com muitas vozes diferentes. Entender como Portugal construiu esse império é, no fundo, entender como nasceu a lusofonia. E compreender a lusofonia é um passo essencial para reconhecer as memórias partilhadas, os conflitos herdados e as possibilidades de um futuro mais justo entre nações que um dia estiveram ligadas pelo mesmo vento.